Olá, boa noite. Eu sou a Kátia, do Centro de Carreiras, e agora a gente está iniciando aí a terceira semana do Career Day. O Career Day é uma adaptação, né, da feira de recrutamento e seleção que acontecia lá na quadra, e aí, em função da pandemia, esse ano, né, a gente fez uma adaptação, então a gente diluiu aí, ao longo do mês de agosto, diversas empresas, né, que vão trazer aí para vocês um overview sobre elas, e vão contar um pouquinho do dia a dia, né, das empresas, né, dos funcionários, do plano de carreira e tirar dúvidas aí também sobre os processos de recrutamento e seleção. Então, hoje a gente está com a BEM, que vai contar um pouquinho para vocês, né, sobre eles. E eu vou passar alguns recadinhos antes de passar, né, a palavra para eles. A Vivi está aqui comigo, a Viviane também é do Centro de Carreiras. Se, de repente, der algum problema aí na minha conexão, né, ela assume aí o volante. Outra coisa, a Vivi também ela vai anotar o nome de vocês para as horas complementares. Então, quem precisar, eu vou pedir para colocar no Q&A o nome completo de vocês, o curso e o semestre em que vocês estão. E aí, é pelo Q&A também que vocês vão mandar as perguntas. Todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a consultoria, sobre o processo seletivo, eu vou pedir para vocês mandarem, e aí, ao longo do webinar, a Beatriz e a Lívia vão respondendo para vocês junto com os outros consultores. Além disso, também um último recado, né? Que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Então, já dei todos os recados, agora eu vou passar a palavra para o pessoal da BEM. Obrigada. Boa. Obrigada, Kátia. Bom, gente, eu sou a Bia da BEM, e a gente está aqui com todo o time para falar um pouquinho para vocês sobre o que é consultoria, sobre o nosso dia a dia, sobre a BEM. Então, a ideia é a gente fazer uma apresentação rápida. Então, a Bárbara Machado aqui vai passar uma apresentação rápida sobre consultoria e depois a gente vai abrir um painel de perguntas. A gente tem algumas perguntas já levantadas aqui pelo time, mas se vocês tiverem outras dúvidas, por favor, mandem aqui no chat, tanto pergunta de consultoria quanto pergunta de recrutamento, que a Lívia aqui do Recruiting Team vai ajudar a gente também, tá bom? Boa, Bárbara, pode tocar. Legal, obrigado, Bia, pela apresentação. Boa noite a todos, eu sou a Bárbara, sou consultora na BEM, eu entrei na BEM em 2015 e sou de CGV também, me formei em administração de empresas em 2011 e aí depois eu vou também contar um pouquinho da minha história, mas para começar, falando um pouco do que é a BEM, né, o que a gente faz aqui e quem nós somos. Então, a BEM, ela tem quase 50 anos já, ela foi fundada nos Estados Unidos e ela é uma das maiores empresas de consultoria estratégica do mundo e a gente tem escritório em praticamente o mundo todo, em mais de 58 países. O nosso trabalho, a consultoria estratégica é muito... Então, a gente trabalha junto do cliente, né, e o tipo do cliente determina muito o nosso tipo de trabalho. Então, quando a gente diz que a gente trabalha com as empresas, né, 500, é porque a gente realmente tem bastante exposição para todas as empresas de todos os setores e as maiores do mundo. E não só nas indústrias mais de consumo, mas também nas indústrias do setor financeiro, que eu sei que o pessoal da GV, a gente ainda é muito, né, educado no mercado financeiro. Então, a BEM, entre as consultorias estratégicas, é uma das mais reconhecidas por trabalhar com private equity, e aqui também depois, quando eu falar um pouco da minha experiência, eu consigo dar um pouquinho mais de cor para que isso significa. E os nossos clientes, eles são recorrentes. 85% da nossa receita vem de clientes que já contrataram algum tipo de projeto, gostaram e nos chamam de volta para fazer outros tipos de projetos, para endereçar outros tipos de problemas. E por que eles vêm até nós, né? E eu acho que o tipo de valor que a gente tem que agregar e com muito guidance dos sócios e dos gerentes é esse conhecimento profundo que a gente consegue
por ter uma rede de muitos escritórios, muitas experiências entre sócios, construir uma infraestrutura que alavanca muito o cliente. E aqui também, quando a gente fala que a gente trabalha com setores variados, desde consumer products até energia, varejo, mercado financeiro e outros tipos de indústria também, até o setor público também a gente faz projeto, além dos pro bonos também, que não gera receita, mas também que a gente faz questão de ter uma participação ativa. E por último, aqui o como, né, que a gente agrega o valor junto dos líderes que têm um relacionamento muito próximo com os sócios e confiam nos sócios como verdadeiros conselheiros, ajudar eles a tomar decisões estratégicas. E por que uma consultoria agrega tanto valor, né? Primeiro, porque eu acho que quando a gente vem de fora, a gente tem menos viés. Quando a gente está dentro da empresa, você naturalmente está nela há alguns anos e acaba cria os seus vieses, né? E aí também direciona eles a resposta sem ser necessariamente o que é o melhor para o todo, às vezes um pouco melhor para a sua área. Então, tendo uma área externa, a gente consegue também fazer essa balização. E a gente também tem um approach muito data-driven, que é de realmente fazer as análises, entender o negócio com os números e que traz justamente isso que agrega o resultado. Aqui entrando um pouquinho também, né, explicando o termo consultoria, né, que é basicamente resolver problemas difíceis. Um outro benefício, eu acho, de contratar consultoria é que quando você tem um time externo, você não necessariamente precisa onerar a sua equipe, né, com projetos que são de curto prazo, que são super críticos, que vão sair mais rápido, então você consegue ter esse apoio externo. E também a consultoria consegue, por ser contratada pelos diretores, ganhar atração dentro da empresa. Então, quando a gente entra, são tópicos muito quentes com a diretoria também, e a gente consegue fazer essa ponte entre a operação e a liderança muito mais fácil. Aqui também, né, então, lendo esses quotes junto com vocês, que a consultoria, né, então, é o fornecimento de uma prestação de serviço de um profissional qualificado que conhece muito de um tema, provido de uma remuneração por hora ou projeto. Então, a gente entra por tempo determinado, com um escopo determinado, e o que a gente tem no ditado popular é consultor é aquele que pega o seu relógio emprestado para te dizer as horas. Mas, de novo, a gente consegue dizer as horas porque a gente vem, às vezes, sem esse viés também e com essa velocidade que, por nossos clientes também serem muitas vezes essas maiores empresas do 500, tem muito processo e muita burocracia que a gente tenta, de alguma forma, agilizar para criar o valor o mais rápido possível. Aqui também entrando na consultoria, né, em todos os tipos de atuação que uma consultoria pode ter. Como eu disse, a BEM, ela foca na consultoria estratégica, mas também pode ser uma consultoria de auditoria, tanto de processo quanto de gestão, pode ser nichada, que é de TI, de RH, de marketing, entre outras coisas. E o tamanho da consultoria também varia, né, podem ser tanto as boutiques que tem um escritório, muitas vezes de alguém que era do mercado, trabalhou muito tempo numa indústria específica, e aí montou o escritório dele para ser consultor e trabalha nessa área mais restrita. Tem também firmas que trabalham com mais temas, mais de âmbito nacional, e as internacionais que têm um escritório no mundo todo, que é onde a BEM se encaixa também. Aqui entrando mais no detalhe do dia a dia, né? Menos da empresa, mas como que a gente ajuda a construir a empresa. Então, em qualquer empresa de serviços, são as pessoas que fazem a empresa. Então, a BEM, o principal ativo dela são pessoas, e por isso que a gente dá tanto destaque para treinamento. E aqui o treinamento, ele é tanto mensal, que pode ser no escritório, né? Agora também durante a pandemia virtual, praticamente todas as semanas com temas variados. E também a gente tem treinamentos que depende do seu tenure, depende de quão senior você está na empresa, que você reúne com outras pessoas do mesmo tenure que você, dos vários escritórios do mundo. E, por exemplo, um treinamento de analista de primeiro ano, a maioria acontece nos Estados Unidos, perto de Boston, um lugar que chama Cape Cod. Os treinamentos depois, quando você é um analista senior,
pode ser tanto na Tailândia também quanto em Miami, depois o consultor vai para Portugal, Dubai. Então, esses treinamentos são mais estruturados e de mais dias, também acontecem em todo o mundo, e uma coisa que a gente valoriza demais é justamente reunir pessoas que passam pelo mesmo tipo de trabalho que você, de outros escritórios, e que a gente consegue trocar bastante figurinha. Uma outra coisa muito bacana do treinamento da BEM, que quando a gente viaja, quem nos treina são consultores, são gerentes, são sócios, então não são empresas terceirizadas, a gente acredita muito que a experiência é o que mais agrega o valor. Como eu disse também aqui, engatando um pouco na minha experiência pessoal, mas eu acho que isso é muito importante para fazer o ponto do feedback. Eu me formei em 2011 na GV, entrei na BEM em 2015, então eu tive 3 anos de trabalho como efetiva em 2 empresas diferentes, e para mim foi muito claro que o quanto eu mais me desenvolvi na BEM em 1 ano foi mais do que esses 3 anos como efetiva em outras indústrias, que depois eu conto quais foram. E o principal motivo dele foi pela estrutura do feedback. A gente tem o que é esperado a cada semestre de uma forma muito clara, então, quando a gente fala no feedback que você recebe, você consegue endereçar ele na mesma semana, no mesmo mês, então não é assim, vamos pensar daqui 1 ano da sua carreira. Não, são feedbacks que você consegue melhorar agora, e também uma avaliação 360. Então, a gente também tem o upward feedback, que é quando o analista, o consultor também dá o feedback para quem está gerenciando o time, e isso também é muito valioso para as pessoas mais seniors, que também estão construindo uma carreira, e isso importa também na performance delas e na evolução da carreira dela. Então, é uma coisa que a gente leva muito a sério. Outros pilares de consultoria também é o trabalho em equipe. Aqui a gente, agora que se fala muito em ágil, eu consigo ver que, na verdade, o trabalho de consultor sempre foi muito ágil, porque quando a gente chega num cliente com um escopo definido, a gente se quebra e ataca os problemas para entregar ele dentro do prazo determinado. O que o ágil traz, que é um pouco o 2.0 desse trabalho, que é o trabalho em equipe, é justamente as pessoas serem super flexíveis para conseguir entregar até dentro do mesmo prazo durante a semana, né? Mas é isso, a gente se reúne dentro do time, com o cliente, a gente vai muito para o cliente, né, fora da pandemia, e constrói a 4 mãos. Então, quando a gente chega para apresentar alguma coisa, sempre com toda a gestão também do cliente alinhado com isso, nunca tem surpresa para a diretoria, porque é um trabalho que a gente constrói juntos. E essa alta intensidade e eficiência, vocês também já ouviram falar um pouco do ritmo de consultoria, é mais acelerado do que a indústria. Quando a gente compara com o mercado financeiro, não acho que seja mais intenso, mas quando a gente olha para a indústria, sim. E aqui a forma para a gente pensar em eficiência não pensar em eficiência sabendo que a intensidade vai ser alta, como que a gente garante que a gente vai chegar e equilibrar o gasto de energia junto também com o resultado. Então, por isso que a gente pensa muito em sempre alavancar conhecimento de outros projetos que já passaram por isso, de outros escritórios, e até mesmo também de pessoas dentro do escritório que tiveram por situação parecida. E aqui falando um pouco, né, agora dos diferentes cargos e os tenures dentro da consultoria. Então, pensando que, assim, logo durante, né, a faculdade ou até depois do efetivo, a carreira começa como analista. O ACI é o Associate Consultant Intern, que você faz justamente durante a faculdade, que são horas reduzidas e você concilia com as aulas, e que pode variar de 1 ano, geralmente ele dura até 1 ano, né? Ou também pode ser um estágio de verão, que duraria até 12 semanas, 3 meses. E aí, então, você entra depois de efetivado como AC, a abreviação para Associate Consultant, e fica nesse cargo de 2 a 3 anos até ser promovido para consultor. Durante esse cargo, então, a gente ajuda muito a entender, fazer as análises, fazer todo o crack the case, com muita qualidade para garantir que a gente vai levar de recomendação. Para aquela recomendação ser data-driven, a análise também tem que estar muito consistente, então é um trabalho que a gente desenvolve uma forma, um framework de pensar e resolver os problemas de uma forma extremamente analítica e estruturada. E aí depois também é promovido a consultor, que é quando você começa a
ajudar na estruturação do problema e também ajudar outros ACs mais júniores que estão entrando, dando dica e como fazer esse trabalho de uma forma mais eficiente, e também ser a ponte como gerente, que é aquela pessoa que está principalmente fazendo a gestão do projeto com o cliente, desenvolvendo um relacionamento e pensando no problema, não necessariamente estando ali no dia a dia com as análises. E aí, então, também você fica como consultor, em média, 2 anos, gerente por 1 ano, e aí gerente sênior por 2 anos, até que você pode chegar a sócio a partir de consultor, variando de 6 a 8 anos. Aqui no meio do caminho tem um modelo também flexível, que é o patrocínio do MBA. Então, muitos consultores acabam optando por fazer o MBA, patrocinado pela BEM, que significa você faz seu MBA, a BEM tem um contrato com você que ela vai arcar com seus custos de tuition, que é basicamente toda a matrícula, e você volta para trabalhar pela BEM por mais 2 anos. Aqui um modelo também flexível, que além de você poder optar pelo MBA, que não é obrigatório, você pode escolher quando fazê-lo. Você pode fazê-lo como consultor, perto da promoção de gerente, fica a critério de cada um. E eu sei que quando a gente fala de MBA, quando a gente está ainda na faculdade, é meio assim, não estou pensando em voltar a estudar tão cedo. Mas depois de um tempo que você está na carreira, o MBA começa a brilhar mais os olhos, pensar em morar fora. É uma experiência muito mais também do que além do currículo. E aqui, fazendo então esse gancho com os modelos flexíveis, eu já falei um pouquinho do MBA, falando também do que a gente chama de LOA, que é o Leave of Absence. É um modelo que a BEM permite que você continua sendo funcionário da BEM, mas você pausa, você congela o seu contrato, então você pode tirar um sabático de 6 meses, o quanto você quiser, dependendo também de quanto tempo você já tem acumulado na empresa. Para você, então, você fica sem o salário, mas com as portas abertas para voltar, e você consegue, então, também fazer outros projetos paralelos. Falando em projetos paralelos, a gente também tem um modelo que é de externship, que basicamente é quando você continua vinculado com a BEM, você continua sendo funcionário, mas você consegue fazer um trabalho fora da BEM, então pode ser tanto no Brasil para uma outra empresa também, como uma empresa fora do Brasil, e aqui a gente também tem uma rede que ajuda você a achar esses externships, que é justamente para diversificar a sua experiência para quem busca isso. O transfer é interno na BEM, então é quando você continua fazendo o mesmo trabalho do escritório de São Paulo, do escritório do Rio, do escritório da América Latina, só que em outro escritório. Eu, pessoalmente, fiz um transfer em Dubai. E também tem um modelo part-time, que é quando você reduz a sua jornada e também reduz a sua remuneração, mas justamente para você conciliar com outros projetos. Aqui não necessariamente precisa ser part-time para projeto de família, pode ser part-time porque você tem um outro projeto também que quer se dedicar e que você precisa de mais flexibilidade, mais horas na semana para dedicar para outra coisa além da B. Por enquanto eu não vou abrir para perguntas, porque a gente também vai ter esse momento mais para frente. E agora, se eu não me engano, Bia, a gente vai entrar no painel, não é isso? Isso. Obrigada, Bárbara. Então, antes de a gente entrar no painel mesmo, cada um montou aqui uma apresentação própria para explicar um pouquinho de contexto, o que já viveu na BEM, experiências, então a gente pode começar com isso. Legal. E eu também, então, já que eu estava aqui falando, vou continuar falando mais um pouquinho para contar da minha experiência. Eu me formei na BEM em 2011 e tive 3 anos de experiência antes de entrar na BEM. Aqui, dando um pouquinho de cor, pessoalmente, como que eu cheguei na BEM, né, e como foi essa minha jornada, quando eu me formei em 2011, o que a gente mais falava na GV também, e era o mais comum, era o mercado financeiro. E para mim fazia muito sentido. Eu fiquei 2 anos como efetiva numa boutique de M&A, e tive todas as experiências, tanto de buy side quanto sell side, fazia bastante valuation, information memorandum, até que também eu vi que não estava satisfeita na boutique, porque não me satisfazia pessoalmente ficar principalmente nos modelos de valuation e fazendo essa ponte entre a empresa com os investidores. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar numa startup, ela é investida até por 4 fundos de venture capital, um deles do Peter Thiel, que investiu no Facebook lá atrás, que é a OPA, é uma startup de imóveis de e-commerce. E fui
fui para a OPA, fiquei lá como um ano também no departamento financeiro, então também ainda fazendo essa ponte com os investidores, mas já na operação, até que chegou um momento também que eu estava lá na área de tesouraria. E gostei demais da experiência, era bastante mão na massa, mas também para mim, eu ainda fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque a estrutura da carreira, ela era menor, então eu não conseguia ver uma carreira acelerada como eu sentia que eu queria para mim, e também com todos os desafios de startup, que são muito bons, a gente aprende muito, mas também você acaba ficando muito, às vezes, no operacional, e você deixa de ver toda a visão estratégica mesmo de como que é para chegar lá. E aí foi quando também, conversando com colegas, eu ouvi sobre consultoria, e eu falei, eu acho que faz sentido, porque justamente vai conciliar uma carreira acelerada, que eu tinha vontade, já estava começando a pensar no MBA, depois de 3 anos de formada, e também sabia que a BEM patrocinava, e também tinha um compensation atraente. Então, fiz o processo, entrei na BEM em 2015, entrei como AC, então mesmo tendo esse tempo de efetiva, eu vi que no final eu entrei como analista na BEM e teve um motivo. O que a gente aprende em outras indústrias não é necessariamente o trabalho de um consultor. Então, para mim foi muito bom entrar como analista, e aí também meu primeiro projeto foi com uma empresa de consumer products, uma empresa de bebidas, que eu gosto muito da indústria, tanto de consumer products quanto de varejo. E já comecei, então, a trilhar a minha carreira dentro da BEM. Fiz projetos, esse projeto que foi longo no começo, depois fiz 2 DDs, que são as due diligence, que é quando a gente trabalha para um fundo de private equity, para ajudar eles a fazerem a avaliação, né, e entender melhor o mercado, as premissas, do quanto que ele vale investir. A BEM, como consultoria, não faz valuation, então aqui é importante a gente destacar isso, o valuation continua sempre na mão do private equity, mas a diferença é que para quem já começou, está estagiando no mercado financeiro, um valuation, ele tem as premissas de alguma forma mais simplificadas. O que a consultoria faz é entender o mercado, entender a demanda do consumidor, entender a oferta e destrinchar as premissas de receita num nível que praticamente vira um plano estratégico depois para a gestão, se o private equity decidir investir nessa empresa. Depois disso, fiz um projeto também longo numa empresa de financial service, que era bastante focado em client experience, quando também decidi que estava na hora de fazer um transfer. Durante a GV eu tinha feito também intercâmbio, fui para a Suécia, então eu sempre gostei muito de viajar. Tendo essa experiência dentro da BEM, aproveitei, fui para Dubai, foi muito legal, fiz um projeto de 6 meses lá numa empresa de financial service, em 2 bancos que estavam sendo fundidos e se tornaram o maior banco dos Emirados Árabes. Então, eu ficava na ponte Dubai e Abu Dhabi, foi muito legal. E, então, eu voltei para o Brasil e fui para o meu MBA. Me formei agora em Colômbia ano passado, então em 2019. Comecei meu MBA lá em janeiro de 2018, fiquei 1 ano. Uma experiência maravilhosa, recomendo para todo mundo que me pergunta se vale a pena ou não também. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso na hora do painel, mas valeu demais a pena. Voltei para a BEM em julho do ano passado, em 2019, então agora também estou completando 1 ano de volta. E a forma como eu investi o meu tempo na BEM nesse último ano foi, primeiro, 6 meses do PEG, que é o Private Equity Group. Voltei, então, focada também em fazendo due diligence. Fiz 4 DDs durante o PEG, também em 4 indústrias diferentes, e foi muito bom para reaquecer o motor, eu acho, depois de voltar da consultoria, a energia, depois voltar do MBA, a energia está lá em cima, e aqui também o Private Equity Group, por ser focado em DD, você consegue aprender um framework muito específico de consultoria também, que eu via que valia a pena para a minha carreira naquela hora. E, em fevereiro, comecei um projeto numa indústria de consumer products, de beauty, e logo em março veio, né, a pandemia, então, basicamente, a gente ficou a maior parte do projeto, que agora vai acabar em agosto, remoto, mas as entregas continuaram super normal, reuniões com o cliente também, ou Zoom, ou Teams, tudo tranquilo. E agora vamos ver o que vai vir para mim também depois desse projeto de agosto. Então, essa foi a minha experiência na BEM até agora. E pretendo ficar também mais um bom tempo. E depois também a gente abre mais para perguntas
daqui para frente. E agora eu vou passar a palavra para a minha xará, para a Bárbara Moral. Oi, gente. Espero que todo mundo consiga me ouvir, certo? Ok. Sim. Bom, eu acho que provavelmente eu sou a mais velha de bem do time. Ah, e antes de falar isso, deixa eu dizer que eu só não estou com fundo, porque na minha câmera fundos não funcionam, então vocês têm que olhar para o fundo do meu armário. Então eu estou diferente dos outros aqui. Não é porque eu sou rebelde, é só porque não funciona mesmo. Bom, eu acho que sou a mais velha de bem aqui. Eu entrei em janeiro, eu me formei na Poli, em engenharia, e entrei em janeiro de 2013 como estagiária do setor de Information Services, que é um setor, como se fosse um setor de research da BEM. Isso foi em janeiro de 2013. Em janeiro de 2014, então, o processo é automático. Quando você entra como intern do Information Services, você depois vira intern da consultoria, né? Então, eu reentrei como intern da consultoria em janeiro de 2014. Eu fiz na verdade, acho que 3 projetos. Um foi em varejo, em uma loja de departamento. O outro foi numa automobilística. E o último foi também em varejo, na indústria de imóveis. Eu me formei na Poli em dezembro de 2014. Aí, se puder clicar, desde esse começo da BEM, então, desde quando eu era estagiária, eu já participava de várias atividades extras, né, que a gente tem no escritório. Então, eu participava do recrutamento da Poli, era avaliadora do time de dinâmicas de grupo, na época que tinha dinâmica de grupo. Agora a gente não tem mais, mudou um pouquinho o processo, mas na época que tinha, eu era avaliadora do time. E também sempre participei do Women at BEM, que é o grupo de mulheres, né, da BEM, como o próprio nome diz, e do Big LED, que é do Big LED como Ally, é nosso grupo LGBTQ+. E apesar de eu não ser da comunidade LGBT, eu sou Ally do Big LED desde o início, desde que eu entrei na BEM. Gosto muito do tema, é um tema que me atrai muito. Bom, me formei na Poli, tirei, então, 3 meses para passear. Gosto bastante de viajar também, então fiz um mochilão da Europa. E aí, o que eu queria... As fotos que eu coloquei aqui, tanto na minha foto da minha formatura, quanto na foto ali da viagem, vocês provavelmente não conseguem ver porque está pequenininho, mas essas pessoas, a pessoa que está me entregando o diploma é o Zancu, ele é professor da Poli, e ele foi consultor da BEM. E as pessoas que estão lá em cima comigo naquela foto em Londres são 2 pessoas que eu conheci enquanto eu estava no IES, quando eu era estagiária no IES, e que me receberam, na verdade, quando eu fiz esse mochilão na Europa. Então, uma coisa que eu queria mostrar, acho que com as minhas fotos, é que desde o começo essa comunidade de pessoas da BEM sempre fez muito parte da minha vida, e eu sempre tive fortes apoiadores ao longo do caminho. Isso eu acho que é uma das coisas super legais da cultura da BEM, que a gente realmente conhece pessoas e cria supporters ao longo da trajetória. Bom, continuando aí. Eu voltei, então, na BEM, entrei provavelmente pela 3ª vez como analista em março de 2015, e aí fiz vários projetos, principalmente em varejo e consumer goods. Acabaram sendo as indústrias que eu foquei nessa época. Eu fui promovida para consultora no final de 16, e o que eu achei legal dessa minha trajetória entre IC e consultora é que eu consegui balancear bastante a carreira com os meus hobbies. Então, eu voltei a dançar balé depois de entrar na BEM. Eu fazia balé antes da faculdade e voltei depois de entrar na BEM. Foi para mim uma grande vitória, faço até hoje e consigo conciliar. E eu iniciei uma pós em gestão cultural, remoto, obviamente, né? Porque também presencial ia ser um pouco difícil, eu acho. Bom, continuando, eu fui para o MBA também, igual a Bárbara Machado. A Bárbara Machado foi para os Estados Unidos, né? Para a Colômbia, eu fui para o INSEAD, fiquei lá 6 meses em Singapura, 6 meses na França. INSEAD é uma escola europeia. Durante esse período, o que eu fazia, eu fui patrocinada pela BEM. Durante esse período, eu ajudava no recrutamento do pessoal do INSEAD. E aí voltei, só que antes de voltar diretamente para a BEM, eu fiz uma espécie de um externship, então é como se fosse um summer do MBA, só que não era propriamente um summer. Como eu coloquei lá atrás que eu tinha feito a pós em gestão cultural, eu sempre tive muito interesse em trabalhar em instituições culturais.
eu fiz um externship que a BEM super me apoiou, inclusive a pessoa que me apresentou foi um sócio da BEM, na USESP, que é a Orquestra de São Paulo. Passei 3 meses trabalhando lá, aí sim voltei para a BEM em outubro de 19, tive algumas experiências bastante diversas, então trabalhei por 2, 3 meses na prática de digital, fazendo agile, consumer experience, esse tipo de coisa. E depois fui para trabalhar numa mineradora, que é quase que, acho que, o oposto do digital. E aí, agora, nesses últimos meses, casadinho com a pandemia, meu projeto começou uma semana antes da pandemia, a gente fez uma semana presencial, na semana seguinte já estávamos todos via Zoom. Eu fiz um projeto pro bono, que foi estratégia de captação para uma instituição cultural, então, de novo, alimentando um pouco disso que eu já gostava fazia um tempo e que eu tentei construir ao longo desse tempo. E aí, agora, recentemente, fui promovida para gerente, e aí os meus extra tens, né, que a gente chama, as atividades extras que eu faço, mudaram um pouquinho. Então, além de eu tentar encabeçar todas essas parcerias com instituições de arte e cultura, eu estou me dedicando mais para a prática de Customer Experience, que é uma coisa que eu gosto, e agora, como gerente, a gente começa a se especializar. E passei a ser PD Advisor, que é basicamente a figura de PD Advisor na BEM, é uma pessoa que cuida, que ajuda a ser como um mentor e cuidar da carreira de pessoas mais júnior. Então, agora, como gerente, eu posso fazer isso, e meus extra tens estão aí. Então, é isso, minha trajetória. Obrigada, Bá. Aqui também, acho que agora vou apresentar o Raul. Pessoal, boa noite. Acho que eu aqui não fui tão organizadinho para deixar tudo animado, joguei tudo de uma vez para passar mais rápido para vocês e deixar bastante tempo para as perguntas. Então, eu também me formei na Poli, eu fiz engenharia naval, e aí eu trabalhei como engenheiro por 2 anos no Rio, fiquei lá trabalhando com projetos para a Petrobras, no final das contas, né, que é um grande cliente de óleo e gás do Brasil. E entrei na BEM em março de 2016, então resolvi mudar um pouco de carreira e tentar consultoria. Então, ao longo dessa carreira na BEM, eu passei bastante coisa, comecei fazendo healthcare, que não tinha nunca visto na minha vida, depois mudei totalmente para telecom, participei dos treinamentos internacionais, então fui para os Estados Unidos, comecei um PMI em educação. Em educação eu passei bastante tempo, então fiz esse PMI, depois a gente continuou no projeto lá de Results Delivery, que é melhorar algum aspecto da empresa, né? E fiquei lá por quase 1 ano. Nesse meio tempo eu consegui casar, então também tenho minhas coisas fora da BEM, então fui bem feliz, casei com a minha namorada de 10 anos na época, agora a gente já está em 14. Participei do segundo treinamento internacional, eu tive sorte de ir para a Tailândia, fiquei lá na praia, consegui fazer bastante experience sharing com os outros BNIs do mundo inteiro. Voltei para fazer um trabalho em varejo, depois dessa incursão em varejo, voltei para a educação, fiz outro PMI, depois fiz um go-to-market na mesma empresa. Então, acho que quando a Bárbara tinha comentado lá que os clientes são enduring, é um pouco disso. Você acaba entrando em um projeto, fica na mesma empresa fazendo um outro projeto, que você vai mudando de temas, mas dentro do mesmo cliente. Depois disso, passei para fazer um pouco de financial services, e aí em duas empresas seguidas em financial services, uma mais banco, outra mais seguradora. Fui para Chicago fazer meu treinamento de New Consultant. Na volta, trabalhei mais um pouquinho em telecom. Fiz uma DD para saber um pouco de como era essa vida do diligence e private equity. No comecinho do ano, fui pai pela primeira vez. Eu tive minha filha Liz, que chegou logo antes da pandemia. E enquanto eu estava aqui, enquanto fui pai, estava ajudando de novo num apoio estratégico em Financial Services, que era um modelo um pouco diferente do que é costumeiro na BEM. Então, não era um projeto que tinha um escopo definido, a gente está lá para apoiar a empresa no que ela achar mais importante naquele momento. Então, para você ver como eles confiam na gente, eles têm uma equipe da BEM dedicada à empresa que vai atacando os problemas mais cabeludos naquela hora. Então, estou agora, acho que há 3 anos na BEM e gosto muito do que eu faço. Então, esse tempo todo também fiz algumas coisas de BSP, que é a prática de esportes da BEM.
mas ajuda bastante e tento ajudar bastante nessa parte de recrutamento, que eu acho bastante legal poder compartilhar um pouco dessas experiências. Obrigada, Raul. Agora o próximo, a Cris. Oi, gente. Bom, eu também me formei na Poli, eu fiz engenharia de petróleo. Eu, diferentemente das duas Bás, eu fiz um pouquinho de... Eu fiz 1 ano e meio, na verdade, de Suzano. Eu fiz estágio e fiz depois 6 meses de efetivo no planejamento e demanda. Aí eu decidi que... Não sei, na verdade, eu sempre gostei da BEM desde o começo, desde que eu fiz a Poli. E aí eu acabei prestando um pouquinho mais tarde. Entrei em 17, e aí, depois disso, eu entrei como AC, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, logo que eu entrei, foi ir para o treinamento de ACs. Eu acho que a Bárbara comentou, que é o primeiro treinamento global que você tem, que a BEM oferece em Cape Cod. Fui para esse treinamento, foi bem legal. E aí eu comecei, logo depois do treinamento, eu comecei um projeto de PMO em bens de consumo. Fiquei acho que uns 6 meses nele, aí depois eu pedi para fazer um projeto fora, então é um pouquinho diferente de transfer. A gente aqui é bem, na verdade, São Paulo é na verdade bem South America, então a gente tem escritórios no Chile, tem na Colômbia, Argentina, e aí você consegue pedir para fazer projetos nesses países também, né? Então o escritório, na verdade, São Paulo é escritório bem South America. Aí eu fui alocada em um projeto de Digital Innovation em mineração lá no Chile, fiquei também uns 6 meses. E aí são todos BNIs, a gente foi visitar uma vinícola. Aí aqui eu fugindo um pouquinho, né? Pode passar, Bá. Eu faço parte do BIGLAD, né, da comunidade. Então, a cada 2 anos, o BIGLAD Global faz um encontro de todos os escritórios em algum lugar dos Estados Unidos. Então, em 2018, a gente foi para New Orleans, a gente ficou 3 dias lá, e a gente discutiu um monte de coisas do grupo, né? Então, desde tendências, debates. Então, foi uma discussão super enriquecedora, a gente consegue conhecer BNIs de vários outros países, então, assim, foi super, super legal. Deveria acontecer esse ano também, mas aí, por causa do coronavírus, a gente acabou fazendo por Zoom, mas também foi super legal. E nisso, né, eu estava em projeto, eu parei só para ir para esses 3 dias. Eu estava fazendo um PMI em indústria pesada também. Acho que minha carreira sempre foi muito baseada em mineração e indústria pesada. Então, eu fiz também um projeto nesse ramo. Aí, depois disso, fiz, de novo, né, estratégia digital em mineração. E todos esses projetos eu fiz fora de São Paulo, tirando o PMI da indústria pesada. Então, esse daí foi um team event que a gente fez. A gente alugou uma lancha e ficou passeando por um dia inteiro. Foi também muito, muito legal. Acho que aí vale contar também que a gente, quando você faz travel case, você pode levar o seu SO também. Então, a BEM tem uma política que ou você volta para sua casa ou você pode levar o seu SO para onde você estiver, né? Então, aí não era o time inteiro, são todos os BNIs mais SOs. Então, no caso ali atrás tem a minha namorada bem longe. E SO é Significant Other, né? Que a gente acostuma falar dentro. Boa. Sim, então é esposa, marido, namorada, enfim. E aí, passado isso, eu descobri que eu estava fazendo muita indústria pesada, então eu pedi um pouquinho pro time que aloca você em projetos para fazer uma outra indústria, né? Então eu fui para bens de consumo no ano passado, também fiz 6 meses, aí sim eu fiquei em São Paulo, e aí eu acho que o último também era fora de São Paulo, mas esse daí no caso foi eu também fiz um PMI em bens de consumo, e aí essa foto de cima é um team event que a gente fez no Chile, também foi muito, muito bom. E agora,
meu projeto acabou em julho e estou dedicada a desenvolver alguns projetos internos da BEM mesmo, que aí a gente ajuda a desenvolver as práticas, enfim. É isso. Obrigada, Cris. Agora, o último que vai se apresentar hoje é o Rafa. Oi, gente, tudo bem? Eu também fui igual ao Raul, não coloquei animação em nada. Eu fiz UFSCar, fiz engenharia de produção, depois entrei na BEM como estagiário em fevereiro de 2018. Meu primeiro projeto foi num banco, foi de Customer Experience, com um time sensacional. Tive muita sorte de cair num projeto que tinha, acho que eram 11 pessoas no time, acho que é um pouquinho não comum, não usual na BEM. Até tem uma pergunta, acho que sobre tamanho de times e tudo mais, mas um projeto de 11 pessoas não é muito comum e foi super legal para conhecer bastante gente, várias pessoas de backgrounds diferentes, aprender com todo mundo, que é uma das coisas super legais da BEM. Aqui foi uma foto que a gente foi todo mundo num show depois de uma semana super intensa, assim. Até eu fui pesquisar essas fotos para montar esse slide, eu percebi que todas as fotos dos meus times são ou em restaurante comendo ou em alguma balada ou show ou alguma coisa do tipo. Então, a parte de você realmente interage bastante com o seu time, vira amigo das pessoas, é super, super verdade. Ainda nesse projeto eu recebi minha oferta para voltar como AC, saí um tempinho de férias, uns 2, 3 meses, fui viajar, fazer Argentina, Uruguai, Patagônia, com um amigo meu que entrou junto comigo na BEM, eu não conhecia ele antes, a gente foi viajar junto. Depois voltei para o Retreat, fui fazer um PMI em papel e celulose, fiquei bastante tempo nesse projeto e foi quando até trabalhei junto com a Cris, que está aqui, e foi quando eu entrei e comecei a ajudar no BSP de vôlei, junto com outra pessoa que era do time, e basicamente o BSP é o grupo que organiza vários eventos esportivos da BEM. E aí, desde inscrever o pessoal para correr corridas juntos, jogar vôlei em algum sábado, fazer yoga, boxe, inúmeras coisas, normalmente patrocinadas uma parte pela BEM. Super, super legal. Também participei de alguns eventos de social da BEM. Essa foto aqui é um evento que a gente foi levar alguns presentes de Natal para uma comunidade carente em Heliópolis, se não me engano, em dezembro de 2018. Foi super legal, passou a manhã brincando com as crianças e tudo mais. Depois, como o pessoal já comentou sobre treinamentos internacionais, normalmente o ACT, que é o para ICIS, acontece em Cape Cod, nos Estados Unidos. Eu tive, acho que a sorte, ou azar, não sei. Para mim foi sensacional de ir para Dublin, fazer o treinamento lá. Acho que essa é a única foto minimamente arrumada no meu book de fotos aqui. Depois voltei, fiz projeto em infraestrutura, em logística, enfim. Depois fiz real estate em BH. Fiz uma due diligence em óleo e gás no Rio, que foi bem legal. Apesar de puxado, fazer projeto no Rio é super legal. Depois eu tive alguns probleminhas, saí um pouco da BEM. Aliás, a BEM é sensacional nessa parte, dá todo o suporte que você precisa tirar um LOA, alguma coisa do tipo. E voltei e agora estou na parte de digital, trabalhando com AA, Agile, Customer Experience, coisas do tipo. Acho que eu coloquei alguns temas aqui também dos Extra Tents, que já comentaram. Adoro ajudar em palestras de recrutamento, em dar treinamento para gente de fora da BEM. Até esses dias, acho que eu fiz um café de Crack the Case, outro de Problem Solving. O programa de mentores, já participei também de ajudar os candidatos a treinar para o processo seletivo, para as entrevistas, os casos. Dar treinamento quando as pessoas entram na BEM, a gente tem uma semana de recrutamento entre o BEM. Então, a gente, os próprios ACs, assim como os treinamentos internacionais, os próprios ACs que dão alguns desses treinamentos para as pessoas que estão entrando, é super legal compartilhar essas experiências, entender onde que essas ferramentas podem ser utilizadas e pegar as melhores práticas, assim. Acho que é isso, gente. Acho que depois a gente conversa mais nas perguntas. Boa, gente. Obrigada pelas introduções aqui. Então, a ideia é que eu vou perguntando para vocês algumas coisas que estão mandando pelo chat, algumas perguntas que a gente já tinha levantado aqui internamente. Vou focar em algumas pessoas as perguntas, mas sintam-se livres para opinarem aqui, tá? Então, a primeira pergunta vai para a Bárbara Moral. Então, acho que é a pessoa mais experiente aqui do nosso time.
E a pergunta é, como é o dia a dia de uma gerente na BEM? Era como você imaginava quando entrou como estagiária? E aí, aproveitando que mandaram aqui no chat, se você quiser comentar também um pouquinho sobre a alocação do time, como funciona, qual é o tamanho médio. Tá, ok. Então, primeiro, sobre o dia a dia do gerente na BEM. Na verdade, assim, acho que só antes de falar da pergunta especificamente, eu acabei de ser promovida para gerente, né? Fui promovida agora na metade do ano. Mas o jeito que funcionam as promoções na BEM, até aquela escadinha de carreira que a Bárbara mostrou, geralmente a gente já está meio que fazendo a próxima função 6 meses antes de ser promovido. Então, apesar de ter acabado de ser promovida, já estou num setup muito parecido com o que eu estava há uns 6 meses atrás. Até depois eu vou puxar isso para falar como funciona a alocação de projetos. Mas o que eu acho que mudou no meu dia a dia e o que eu acho que é legal, o que eu esperava e o que eu não esperava, o que eu acho que muda é que você realmente se sente cada vez mais dono do projeto. E como gerente, você realmente é a figura da BEM na frente do time, né? Você geralmente é a pessoa mais sênior da BEM que está no cliente em qualquer momento, porque os sócios, eles funcionam muito como um sounding board, eles ajudam a vender, eles ajudam a crack the case, como a gente fala, só que eles não estão geralmente no dia a dia do projeto. E aí, como gerente, você vira realmente o ponto de referência para todos os lados, né? Mas acho que muito para o cliente. Então, eu acho que o nível de responsabilidade que você sente em entregar o case aumenta bastante. A parte muito legal disso é que acho que o case fica muito mais com a sua cara, assim. A parte um pouco não tão legal, talvez, é que você sente um pouco mais de estresse, mais pressão, ainda mais quando você é um gerente júnior como eu, né, que acabou de entrar. Então, acho que ainda não estou acostumada com essa responsabilidade, então você sente um pouco mais de pressão. É o que eu esperava, sim, eu acho que é o que eu esperava. Uma coisa que todo mundo fala na BEI, que é muito verdade, é que a partir do momento que você vira gerente, você consegue controlar melhor a sua agenda. Isso é muito verdade. Eu acho que você consegue ter muito mais visibilidade dos altos e baixos do projeto e controlar melhor a sua agenda. Uma coisa que eu não esperava, e que eu descobri, é que os sócios são realmente fantásticos, assim, realmente, do mesmo jeito que quando eu era analista, eu olhava para os meus gerentes como colegas para me ajudar a resolver o caso, hoje eu tenho isso nos sócios. Eu acho que antes de virar gerente eu não tinha tanta essa visibilidade, eu tinha mais, talvez até um pouco mais de medo dos sócios, né, essas figuras que vêm de cima e que sabem tanto, e agora eu acho que eu enxergo eles muito mais como parceiros mesmo. Então, acho que isso é um pouco do que eu não esperava. Aí, falando um pouco de como que é a alocação, então eu falei, né, que 6 meses antes, mais ou menos, de você ser promovido, já começam a te colocar num setup. Então, como que é a alocação de projetos? Basicamente, o time tem um time dedicado para isso. Hoje a gente tem, são 2 pessoas full-time, mas, se me corrija se eu estiver errado depois, mas são 2 pessoas full-time, mais algumas de suporte para esse time é um time que a gente fala que é um time de staffing. Essas pessoas, o trabalho delas na BEM é conseguir alocar os times da melhor forma possível. E aí o que elas fazem é ouvir do lado dos analistas, dos consultores, o que eles querem, e aí dentro do que eles querem tem, quero viajar ou não quero viajar, quero testar uma indústria diferente, quero fazer um projeto que seja mais de estratégia, que tenha mais exposição ao cliente. E tem um pouco das necessidades de professional development, né, que a gente chama. Então, quando eu falei, com 6 meses antes você já é estafado num projeto que te dá esses desafios, isso é um pouco do que você precisa para o seu professional development. Então, eles ouvem esse lado e ouvem também o lado dos sócios, dos gerentes que venderam o projeto e que vão falar, para esse projeto eu preciso de um analista que tem experiência em tal assunto, ou preciso de uma pessoa assim, assim, assado, enfim. E aí eles casam esses 2 lados. Os projetos, acho que o tempo padrão de projeto é 3 meses, e os times variam muito, para ser bem sincera, mas o time mínimo que a gente tem é um gerente mais dois analistas. Isso é quase que o menor que pode ter. Eu acho que se eu fosse chutar, acho que eu chutaria que o mais normal é um gerente com 4 pessoas embaixo, mas isso é um chute, assim, mas variam muito. E aí vai aumentando, né, conforme a gente vai entendendo. É isso. Não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Alguém? Bom, então vou passar para a próxima. Obrigada, Bá.
A próxima aqui vai mais para o Raul e para a Bárbara Machado. Então, como foi a transição do trabalho de não consultor, então da indústria, para a consultoria? Acho que, Raul, se quiser começar. Bom, acho que assim que eu formei, na verdade, eu fiz intercâmbios durante a faculdade, eu fiz duplo diploma, e aí eu fiz o estágio em engenharia para a faculdade que eu estava fazendo fora, na França. Então, quando eu terminei a faculdade no Brasil, eu já tinha uma oferta de emprego como engenheiro, e eu tinha ouvido pouco falar de consultoria. Acho que eu ouvi de consultoria no último semestre da faculdade. Então, e fiquei interessado, mas como eu já tinha uma coisa certa, eu tinha gostado muito de ser estagiário de engenharia, resolvi ir para engenharia e ver como que era. E realmente, assim, os primeiros 6 meses na engenharia foram fantásticos. Eu achei, era super tranquilo, eu trabalhava aquelas 40 horas, morava no Rio, então tipo, tinha um lifestyle super tranquilo. E os primeiros 6 meses foram ótimos. E aí, a partir dos próximos 6 meses, foram ficando mais entediante. E aí, depois do segundo ano, eu já falei, cara, não consigo mais fazer as mesmas análises, cuidar da mesma empresa, olhar as mesmas coisas e queria uma coisa mais dinâmica. E aí que eu lembrei um pouco da consultoria, eu fui correr atrás, que é aí que eu conhecia bem. Então, acho que a minha transição foi um pouco disso, de querer sair um pouco de uma coisa que era muito estática, muito sempre a mesma coisa, sempre os mesmos problemas, aquela coisinha muito estruturada desse jeito. Eu acho que na consultoria é muito estruturado, tipo, todo caso, a primeira parte que você faz é estruturar o problema, ver como é que você vai atacar, mas cada vez é um problema diferente, cada hora é uma empresa diferente, e se não é uma empresa diferente, é uma área diferente, então tipo, o trabalho de consultora é muito dinâmico. E aí, tipo, a transição até que foi tranquila. Eu acabei entrando de volta, né? Tipo, tinha 2 anos de experiência como engenheiro, mas entrei como esse a zero, como a gente chama, né? No comecinho da carreira. E aí fui aprendendo as coisas ao longo da carreira mesmo, porque eu vim de engenharia naval, então eu tinha muito pouco background de negócio, entendia muito pouco e consegui, acho que, desenvolvendo essas coisas ao longo da carreira na BEM. E aí realmente encontrei o que eu estava procurando, que é essa carreira super dinâmica, essa mudança constante das coisas. Legal. Eu acho que esse dinamismo aqui também, para falar um pouco dos meus porquês, é uma coisa que me satisfaz demais na BEM, eu acho também uma coisa que me faz brilhar os olhos. Sobre a transição em si, foi muito tranquilo. Eu acho que também, por entrar como analista na BEM, eu entrei num cargo que as pessoas vão te desenvolver, né? Então, por exemplo, eu estava entrando no nível júnior, então eu tive muito suporte. E para mim, eu acho que desde o começo eu gostei muito por esse suporte, por tudo que a BEM, por ser uma empresa super estruturada e internacional, tem que oferecer. Então, a minha experiência pessoal, eu estava vindo de uma boutique de M&A, que tinha um escritório em São Paulo, depois uma startup de imóveis também, assim, estruturada, tipo, todo mundo faz por tudo, e aí você entra numa empresa que tem treinamento, que tem feedback, que tem arquivos, tipo, na rede, para você querer pesquisar sobre uma indústria e fazer como fazer aquele projeto. Você vai também. Então, acho que já agradou desde o começo, e também para mim, no processo decisório de transição, não é que ir para a consultoria está fechando o leque, né? Então, também foi uma decisão meio que fácil, assim, eu queria uma carreira acelerada, queria estar mais perto do cliente, da operação, queria o dinamismo, então tá, mesmo que eu for e se eu não gostar, não estou, assim, dando um tiro no pé a princípio, então foi uma aposta e eu fico muito feliz que eu fiz ela também, eu acho que agora eu estou pensando já há 5 anos na BEM, né? Teve uma pausa durante o MBA, mas já é 5 anos. E o bom também de ter uma experiência antes é que você consegue ver que a grama do vizinho nem sempre é mais verde, sabe? Porque quando você entra logo de cara, você fala assim, não, isso aqui não tá legal. Pô, eu tive outras experiências, sei que tá muito bom. Então, acho que ajuda a nivelar as expectativas do que você espera de um emprego. Deixa eu só complementar. Eu acho que a beleza também da consultoria é que ela te oferece justamente essa possibilidade de você conhecer outras indústrias. Então, principalmente, acho que eu vi a Napoli, né? Se você vai lá no workshop que eles oferecem, você tem boutiques de várias coisas, né? Então, você tem desde indústria até o mercado financeiro, então, assim, acho que assim, eu me sentia perdida quando eu ia lá e falava o que eu vou escolher para o meu futuro.
Então, a BEM também, ela te ajuda nisso, né? Você conseguir olhar para, às vezes, indústrias que você nunca imaginaria que você trabalharia, que você gostaria de trabalhar, e aí você se surpreende. Então, também te ajuda muito a abrir o horizonte. Boa, legal, gente. Bom, a próxima pergunta aqui é para Cristal e para o Rafa, aproveitando, é sobre os grupos, iniciativas que vocês participam na BEM e qual a experiência que vocês têm. Então, na BEM, além do trabalho mesmo, a gente pode se alinhar a algumas iniciativas, como a Bá falou do LGBTQ+. E aí, eu queria que vocês explicassem um pouco o que vocês participam na BEM e comentar para a gente. Bom, a Lívia aqui também pode me ajudar, né? Mas eu vou contar um pouquinho. Acho que, assim, primeiro de tudo, uma das razões de eu ter escolhido a BEM foi essa valorização que a gente sempre prega pela diversidade, né? Então, e esse sempre foi o lema que o recrutamento usou nas palestras e é muito forte aqui dentro de fato. Acho que os grupos de afinidade, eles estão aí para isso, né? Para reforçar essa valorização, essa conscientização da diversidade e apoiar o grupo. Então, eu que sempre, desde o começo, quando eu entrei, eu entrei como parte do grupo do Big Glad, né? E aí, quando eu entrei em 2017, a gente tinha acho que 5, 6 pessoas, hoje a gente está com quase 30. Então, você vê que o grupo está crescendo cada vez mais e, para mim, acho que, assim, minha opinião pessoal mesmo, o grupo está ali sempre para apoiar os BNIs, né? Então, apoiar quando você tem um problema no cliente ou quando você quer fazer qualquer desabafo, é, de fato, também um estimulador, né? E eu acho que também, assim, a gente tem várias coisas que eu poderia falar aqui ficar horas, mas assim, a gente promove muito a conscientização dentro da BEM, então principalmente para os nossos aliados, né? Então pessoas que não são LGBTQ+, mas que se interessam e têm, né, querem apoiar, então a gente oferece workshops, a gente oferece palestras de conscientização sobre o que está acontecendo, e a gente também faz parcerias com outras empresas para fazer com que o grupo como um todo evolua cada vez mais. E acho que também, né, um importante é o recrutamento. Então a gente oferece apoio para candidatos que são LGBTQ+. Então quando o RH pede o recrutamento, né, pede para vocês assinalarem lá se vocês têm interesse. Uma das razões é isso, quando vocês forem avançando no processo, a gente vai designar algum mentor do grupo para te assessorar. Então, acho que é isso. Quero vender um pouco o peixe aqui do lado do recrutamento, que a gente está organizando 3 mentorias de diversidade. Todos são consultores da BEM, junto com o recrutamento, uma força-tarefa para ajudar vocês a se prepararem para o processo e para a carreira. Então, fiquem ligados, a gente já divulgou uma das mentorias, que é a mentoria para mulheres, e ainda a gente vai divulgar, ainda esse semestre, mentoria para LGBTQ+, e para Blacks at BEM, que é o de negros, tá? Então, fiquem ligados, tem uma provinha, um pequeno processinho seletivo que a gente faz, e aí cada uma dessas mentorias a gente tem de 20 a 30 pessoas participando e tem uma série de treinamentos, você vai ter um consultor da BEM junto com você para te ajudar a te preparar. Isso não tem relação com o processo seletivo, tá? Não é o processo seletivo oficial, isso são programas de mentoria que a gente está organizando para a gente ajudar as pessoas a se prepararem para o processo. Falando um pouco... Desculpa, Cris. Não, vai lá, Cris. Complementar. Eu acho que, assim, os grupos... A BEM, ela te dá muita abertura para você criar um grupo, né? Então, a gente tem o Women, tem o Big Glad, tem o Blacks at BEM, mas você pode criar, se você quiser. Tem o Nordestinos, não existe ainda os Asiáticos, mas acho que, assim, tem sempre essa abertura para você criar o grupo. E acho que a ideia é sempre você se sentir bem, né? E você apoiar as causas, você gerar essa discussão sobre diversidade e criar cada vez mais esse ambiente, um ambiente legal em que você esteja feliz e que você fale, eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. Vendendo um pouquinho a bem, claro. Vai lá, sabe? Foi mal.
Imagina. Tipo, acho que o tema que eu vou falar é muito menos legal do que o tema que a Cris e a Lívia acabaram de falar. Acho que quem vê de fora é realmente super inclusivo e muito legal. Todo esse tema é super em pauta dentro da BEM, sempre. Falando um pouquinho de outros grupos, acho que uma coisa que eu acabei me envolvendo bastante é com esporte dentro da BEM. Então, eu sempre gostei muito de jogar vôlei, então cuido da parte do BSP, que é o BEM Sports Practices. Então, como eu tinha comentado antes, tenho de vôlei, mas também tem de corrida para quem gosta de correr. Sempre antes da pandemia, né? Tinham várias inscrições em corridas, tem até a corrida que a própria BEM organiza, lutas de boxe no sábado de manhã, yoga. Agora na pandemia tem umas coisas de alongamento, enfim, as mais variadas coisas possíveis. Indo um pouquinho além, a BEM tem a parte a BEM World Cup. Uma vez por ano, em algum lugar do mundo, os escritórios meio que competem em alguns esportes, entre eles vôlei e futebol. Ano passado foi na Itália, infelizmente eu não consegui jogar, mas esse ano ia ser em Washington, se eu não me engano, mas dada a pandemia não vai ter mais. Mas é super legal, assim, essas iniciativas dentro da BEM. Boa, que legal. Agora apareceram várias perguntas sobre projetos, indústrias, então aqui para a Bárbara Moral e para o Rafa Sávio de novo, mas de novo aberto para todo mundo. Vocês fizeram projetos em várias indústrias diferentes e a gente queria saber quais foram as principais dificuldades e aprendizados dessas mudanças. E aí, abrindo um pouco mais o leque, se alguém tiver exemplos aqui de projetos com relação ao governo ou educação, quiser falar um pouco mais, que é o que o pessoal está com curiosidade para saber. Eu não tenho nenhum exemplo em governo nem em educação. Acho que o mais próximo que eu tenho, talvez, de governo é esse último que eu fiz, que eu falei que é para uma instituição cultural. É por uma OS, para quem conhece a estrutura, é uma organização social, então é bastante ligada à verba pública, mas não chega a ser um projeto de governo. Então, acho que isso é o mais próximo que eu tenho. Agora, a primeira parte da pergunta, acho que eu tenho bastante experiência, que é trocar de indústria, e eu troquei bastante. Eu nunca, quando eu até comentei lá na pergunta do staff, que pedem suas preferências, eu nunca disse que eu preferia nenhuma indústria, eu nunca tive interesse específico por nenhuma indústria. Eu sempre quis rodar e conhecer outras coisas. Então, eu acabei rodando bastante mesmo. Fiz de tudo, acho que um pouquinho. Fiz private equity também um pouco, que a Val comentou. Eu acho que o aprendizado... Eu acho que, na verdade, grande parte do aprendizado e do quanto a carreira é rápida e acelerada vem disso, de a cada 3, 6 meses, dependendo do tamanho do seu projeto, você ir para um contexto completamente diferente. Eu acho que você aprende primeiro a pegar muito... Você aprende a pegar muito rápido o que você precisa saber de uma indústria para começar a trabalhar naquilo. Então, assim, quais são as perguntas-chave que você precisa fazer, e acaba virando meio que sempre a mesma coisa, sabe? São sempre meio que as mesmas perguntas, sempre os mesmos grandes números que você precisa saber de todas as indústrias para começar a entender. Então, eu acho que isso é uma coisa que você aprende, a como fazer esse ramp-up inicial mais rápido. E, por outro lado, eu acho que uma outra coisa que você aprende também é a ter humildade, de saber que você não sabe os específicos daquela... Por mais que você aprenda quais são as perguntas-chave para fazer, para entender o mínimo e começar a fazer perguntas inteligentes e tal, você tem que saber que você não é o expert daquela indústria. Então, você aprende a trabalhar a 4 mãos com o cliente em um caminho que quase que você traz as perguntas que vêm do seu aprendizado em outras indústrias, em outros cenários, e você tem que ter a humildade de saber que eles que são os experts na empresa deles e na indústria deles, e construir a 4 mãos. Eu acho que, para mim, é o grande aprendizado de trocar de indústria o tempo inteiro, é isso. Ao mesmo tempo, ficar tranquilo que você vai aprender e que você vai conseguir ser minimamente inteligente, mas, ao mesmo tempo, ser humilde de colaborar. Eu acho que, para mim, é isso. Acho que, complementando um pouco a Bárbara, não tenho nem metade da experiência que ela tem na BEM, mas eu fiz muitos projetos curtos e acabei passando por várias indústrias. Acho que sempre tem um pouquinho daquela ansiedade de você entrar numa indústria que você não
não conhece praticamente nada a respeito, mas acho que esse é um dos pontos super positivos de consultoria, de você poder entender sobre várias coisas e sempre trabalhar em assuntos super diferentes um do outro. Aqui, acho que respondendo uma pergunta que veio, como a BEM se diferencia de outras consultorias, é muito difícil falar das outras, porque nunca trabalhei nas outras. Mas uma coisa que teve presente em todos os cases que eu fiz até hoje é colaboração, assim, entre os membros do time. Se alguém já tinha trabalhado naquela indústria, ele vai alavancar o time inteiro, explicando um pouco como a indústria funciona, as principais métricas, como a Bárbara falou. Se ninguém desse time trabalhou nessa indústria, alguém do escritório pode ter trabalhado. Se ninguém do escritório trabalhou, que é muito difícil, alguém do escritório da BEM Global vai ter trabalhado em outro lugar do mundo. E isso é uma coisa que é muito presente no nosso dia a dia da BEM, sabe? Todo dia você recebe alguns e-mails para o escritório todo pedindo ajuda em algum tema e todo mundo sempre está super disponível a ajudar. Acho que essa é um ponto super positivo da BEM e uma coisa que me apaixona muito de trabalhar aqui, sabe? Acho que o Rafa também falou um ponto muito bom, que é esse espírito de... Uma coisa da BEM também é que, assim, quando você pega e recebe a alocação, né, então, você vai trabalhar em healthcare, a BEM tem, todos os BEMs têm acesso a uma biblioteca de vários projetos que a BEM fez em healthcare, que você pode estudar material previamente, você pode entender um pouquinho, mas você nunca vai ser largado lá e vai, sabe, para começar o projeto e falar, vai, isso daqui é seu. Então, não, sempre tem esse apoio de quem está em cima da liderança, como de quem é seu peer, né, que está no mesmo tenor que você. Então, você sempre pode perguntar tanto para gerentes, quanto para ICs, quanto para consultores, se eles já fizeram, e quem já trabalhou em projetos anteriores possa te dar uma luz caso você tenha uma dúvida. Mas é isso, acho que aqui você nunca tem... Você não precisa ter a vergonha de falar, olha, não entendi, sabe? Então, sempre tive liberdade para levantar a mão e falar, olha, não entendi, você pode me explicar de novo? E os BNIs sempre me ajudaram quando precisava também. Boa, legal, gente. A próxima pergunta é sobre MBA, então acho que vai para as duas Bárbaras aqui. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre a experiência de vocês, que foi bem diferente, né? Estados Unidos, França, Singapura. Como foi a experiência de vocês? Como foi o patrocínio da BEM? Bárbara Machado. Tá, eu falo primeiro, então. Bom, acho que, começando assim um pouco pela escolha de fazer ou não MBA, ela não é uma escolha de fato automática, por mais que você tenha a opção do patrocínio, eu acho que sempre tem, por mais que tenha um interesse, tem aquele momento, primeiro, eu vou pausar a minha carreira do MBA. Claramente, a minha escolha no final foi sim. E eu acho que o que fez muita ajuda para o processo foi quando eu comecei a pesquisar as escolas e falei, nossa, eu quero ir para algum desses lugares, eu quero ter essa experiência. E aí, então, também fiz uma viagem para visitar as escolas, para escolher, mas, enfim, isso aqui é um pouco do processo. Voltando também para a conversa com a BEM, né, de patrocínio, eu acho que a BEM, você tem uma conversa com o sócio quando você recebe patrocínio. E não deixa de ser um investimento. Assim como o outro, é um treinamento bem mais caro, mas um investimento no funcionário. Então, eles também são super claros no sentido de acreditamos que você consegue performar, você vai continuar crescendo na sua carreira pelos próximos 2 anos, então você tem potencial para isso. Mas a gente também quer ouvir de você o compromisso, que você indo em nome da BEM, você vai voltar para a BEM. Para também ter esse relacionamento, esse acordo adulto, né? Porque no final do dia ainda é um relacionamento de trabalho. E por isso também eu acho, dizendo isso para dar importância que o patrocínio da BEM é muito bom, mas você tem que gostar do trabalho, né? Eu acho que a gente não pode olhar só como uma oportunidade. Eu gosto muito de consultoria, eu gosto muito do meu dia a dia, então para mim fez sentido também pausar, ter essa experiência, uma experiência de vida. E aí, eu acho que o MBA, para eu que fiz administração também na GV, eu tinha um pouco desse lado de estratégia, de marketing, de operações, que um curso de administração dá. Então, o MBA não era
puramente, né, ter um viés de business, porque isso eu tinha um pouco da graduação. Só que eu acho que o MBA, por mais que eu vim de administração, você tem uma maturidade diferente na hora de olhar o MBA, então, assim, eu acho que com certeza eu tirei esse MBA muito mais para coisas que eu via interesse. E a parte da escolha da cidade, que é onde você vai morar. Eu fiz em Colômbia, Nova York, que para mim valeu muito a pena. A gente nunca, assim como a gente não consegue comparar consultorias, a gente não consegue comparar MBAs. Então, nunca tem como dizer que o meu foi melhor ou pior que o outro. Eu sei que depois da escolha eu ainda recomendo. Então, acho que para quem considera, vale a pena mesmo ir. Acho que a única coisa que eu tenho para complementar é que, para mim, a decisão de fazer MBA eu fiz um pouco mais tarde, né? Eu fiz o MBA quase que quando eu estava quase que ser promovida para gerente. Acho que não tem certo e errado, como a Bá falou, mas para mim, eu acho que o que o MBA agrega é justamente o que ela falou de você voltar para a escola com uma outra maturidade. E não só voltar para a escola no sentido de voltar para a cadeira da escola, estudar as matérias, também um pouco, porque até as matérias você vê algumas coisas que você talvez nunca tinha visto com aquele enfoque, talvez quando você viu na faculdade você não tinha experiência de trabalho para questionar e falar, isso aqui não funciona na prática, então tem as coisas das matérias em si, mas muito a experiência de você ir para um lugar diferente, conhecer muita gente diferente e nesse mote de estar discutindo carreira e estar discutindo, no meu caso, era muito de desenvolvimento profissional mesmo, né? Como você migrar de como você passar a desenvolver o seu próprio estilo de liderança, esse tipo de coisa que você tem na faculdade, às vezes, mas ainda não é o momento que você tem a maturidade para discutir. E aí você discutir essas coisas em outro momento, tirar uma pausa para pensar na carreira, eu acho bem legal. Inclusive, no meu caso específico, eu provavelmente não teria feito os projetos que eu fiz em gestão cultural, que era uma coisa que eu tinha um super sonho, se eu não tivesse tirado um ano do MBA, para pensar um pouco na vida, assim. Então, eu acho que é super válido, vale super a pena. E é muito legal que a Ben dá essa oportunidade. Boa. Gente, nosso tempo está acabando. Vou fazer mais uma pergunta, a última pergunta aqui para o Raul e para o Rafa. Se vocês tiverem outras dúvidas, a gente vai deixar um e-mail com vocês do recruiting, qualquer dúvida de recrutamento e tal, vocês podem mandar, beleza? Então, nesse tema de recrutamento, Raul e Rafa, se vocês puderem comentar aqui dicas que vocês dariam para os candidatos para se prepararem para o processo seletivo, o que vocês fizeram, o que funcionou. Deixa eu falar primeiro que eu já estou mais antigo, talvez as coisas, o Rafa depois entrou mais, ver se funciona ainda ou se já parou de funcionar, mas... então, acho que... Peraí, que puxei aqui o fio do fone. Eu tive um processo seletivo um pouco atípico, então eu não estava na faculdade mais, eu estava trabalhando, e aí o que eu fiz foi, acho que a primeira dica para a coisa é realmente prepare-se. Assim, um processo de consultoria é um processo diferente de outras coisas. Então, se você acha que você vai chegar lá e arrasar, assim, realmente, se você chegar e arrasar, parabéns, mas tem coisas muito peculiares. Então, treino, você tem que entender. Então, acho que se dedique um pouco ao processo seletivo, um pouco, assim, bastante ao processo seletivo. O que eu fiz foi muito resolver caso, tá? Então, eu li os livros lá, Case in Point, que eu acho que é clássico de preparação para consultorias, mas eu fiz muito caso. Então, eu peguei os casebooks de MBAs pela internet, Google e afins, e fiquei estudando. Então, como eu não tinha ninguém para estudar junto, eu usei minha namorada, que é médica, que não entendia nada e que lia os casos para mim e ia falando, não, tá certo, tá errado, é desse jeito ou não. Então, acho que fazer caso, independente de como seja, vale muito a pena. E vocês que ainda estão, acho que num ambiente que tem outras pessoas prestando e tem esse suporte, acho que deveriam aproveitar bastante. E acho que a última dica é quase que apliquem casos nos colegas também. Acho que treinar o caso, resolver o caso é bom. Quando você aplica no colega, você para e pensa um pouco de, putz, ele está fazendo isso que parece ser meio estranho, então eu não vou fazer isso quando for a minha vez de resolver, ou, putz, eu gostei desse jeito. Então, quando você para e olha como avaliador, assim, acho que ajuda também bastante. Então, acho que faça casos, faça de qualquer jeito e aplique casos nos seus amigos. Rafa, pode ir.
fechar. Não, acho que é isso mesmo, Raul. Uma coisa que eu fiz que ajudou bastante foi fazer caso, tipo, por Skype. Acho que agora na pandemia ajuda super. Eu lembro que tinha alguns grupos no Facebook que você conseguia marcar de fazer case com as pessoas. Dando um passo atrás só, acho que a gente falou um pouquinho de treinar case e tudo mais. O processo como um todo, eu não sei se já responderam, mas tinha uma pergunta sobre como era o processo. Basicamente é uma prova, depois como se fosse um teste online, que é o Pymetrics, junto com a prova, e depois você vai fazer as entrevistas de caso. Lógico, dentro das entrevistas de caso tem a parte de resolver o case em si, mas tem a parte de questões meio de fit, assim, que quem está te entrevistando quer entender um pouco o que você já fez na sua vida, por que você quer consultoria. Então, acho que se preparar um pouquinho para essas perguntas e realmente saber o porquê que você está ali, por que faz sentido para você a bem consultoria e a bem dentre as consultorias faz bastante sentido e ajuda bastante no processo. Queria complementar aqui com o recrutamento. Eles falaram bastante de entrevista de caso, mas se não estudar para os testes, não consegue chegar nessa fase, né? Então, temos 2 testes, além do Pymetrics, então eu respondi aí para todo mundo conseguir ver. A pergunta que apareceu. Então, primeiro, no mesmo dia, vocês vão fazer um teste analítico baseado no GMAT, são 15 questões, 25 minutos, então é um teste super rápido, que você tem que treinar, como você treina assim para vestibular, que você tem que estar sabendo como é que são aqueles tipos de questão, então você tem que treinar. Depois você tem o business case, que são 15 questões, 45 minutos. Então, eu até passei aí o site do Desafio Estratégico da BEM. Então, Desafio Estratégico BEM, /simulado, vocês têm essas provas lá, então a gente coloca provas antigas lá. Então, treinem essas provas, e aí depois no dia seguinte vocês vão receber esse link do Pymetrics, que é um game comportamental que não é necessário preparação, tá bom? E aí, na sequência, sendo aprovado, vocês vão para a fase de entrevista. Bom, obrigada, gente. Bom, a gente já estourou aqui o tempo. Se vocês, de novo, tiverem outras perguntas, mandem para o recruiting.saopaulo@bem.com e a gente vai tirar todas as dúvidas que vocês tiverem de processo seletivo. E é isso. Obrigada para todo mundo por estar aqui. Foi super legal. Olá, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Acho que eu tinha comentado até no comecinho que os alunos têm bastante interesse na BEM, eu acho que vocês viram também pelas perguntas, né? Ainda talvez tenham ficado algumas aí sem responder, mas eu vi que vocês passaram o e-mail, então muito provavelmente venham aí outras perguntas para vocês. Queria agradecer todo mundo, tá? E falar que a gente continua aí com a semana de carreiras e que na sexta-feira a gente vai estar com mais uma empresa, então inscrevam-se aí e participem. Obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.